Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais uma mensagem do canal. É sempre um prazer estar aqui com você, compartilhando da boa palavra de Deus, ajudando você a ter um momento de comunhão, um momento de oração e de aprendizado da palavra. E que essa mensagem de hoje possa falar profundamente ao teu coração. E na mensagem de hoje eu quero ler com vocês o livro de Êxodo, capítulo 33, verso 7. Êxodo capítulo 33, verso 7. A palavra de hoje é o Deus que eu conheço. Eu quero que vocês comecem a refletir bastante ao longo dessa mensagem. Ela vai ser uma mensagem bastante intensa hoje, porque eu quero falar para você sobre qual é o Deus que nós conhecemos. Quem é esse Deus? Por que nós devemos buscar um relacionamento com Deus? E a primeira coisa que você precisa entender é que nosso Deus é um Deus de relacionamento. No princípio, lá com Adão e Eva, ele falava com o homem face a face. Depois ele começou a falar com o homem apenas audivelmente. Depois ele começou a falar por meio dos profetas. E quando o povo já não ouvia mais os profetas, ele então manda o seu próprio filho para poder falar diretamente conosco. E quando o povo rejeita o seu próprio filho, ele então envia o Espírito Santo para continuar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então você precisa compreender que nosso Deus é um Deus de relacionamento. E o grande problema é que muitas das vezes nós não estamos dispostos a vivenciar esse relacionamento profundo com Ele. Mas eu quero ler para você um texto, está lá no livro de Êxodo, capítulo 33, verso 7, que diz o seguinte: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta de sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez Moisés dentro da tenda, descia coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta de sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Quero que vocês comecem a refletir sobre esse texto, que esse texto tem muita chave poderosa para a nossa vida. A primeira coisa é que Moisés preparava um lugar para conversar com o Senhor. Moisés preparava um lugar para poder conversar com o Senhor afastado de tudo. Ele se retirava para o secreto. Aquilo que Jesus nos ensinou na sua vinda, Moisés já praticava, que era o tempo no secreto com o Senhor. Ele preparava um lugar para estar com o Senhor, assim como Jesus se retirava da multidão para estar com o Senhor. E tudo isso fazia com que eles fossem homens muito próximos de Deus, porque ele preparava um lugar para estar com o Senhor, e ele ia sempre. E olha que interessante, Daniel, por que Moisés realizou tantos milagres? Porque ele era próximo do Senhor. Ele ia até a tenda falar com o Senhor, enquanto todo o povo ficava em pé olhando de longe. A Bíblia não nos diz que o povo era proibido de entrar na tenda. A Bíblia não diz que o povo era proibido de estar lá na tenda. Mas somente Moisés entrava na tenda. E olha só que por coincidência, quem assumiu o lugar de Moisés depois que ele faleceu foi Josué. E por que Josué assumiu o lugar de Moisés e não Caleb, já que foi Caleb quem se levantou para ir até a terra prometida? É muito simples, porque Josué tinha relacionamento com o Senhor. Mas isso é algo muito importante. Josué não tinha relacionamento com Deus esperando assumir o lugar de Moisés um dia. Ele tinha um relacionamento com Deus, ele tinha interesse em conhecer a Deus por aquilo que Deus é. Ele tinha paixão pela presença, ele não queria ficar longe da presença. Ele viu o rosto de Moisés brilhar e ele falava: eu um dia quero ter uma intimidade assim com o Senhor. Em nenhum momento você vê Josué falando: eu vou me aproximar do Senhor porque um dia quando Moisés morrer eu vou assumir o lugar dele. Ele se aproximava do Senhor porque ele tinha amor ao Senhor. E era isso que importava para ele. Era isso que fazia a diferença para ele. Ele tinha amor ao Senhor.
Existe algo muito importante dentro desse texto. Esse texto está nos dando uma revelação muito forte. Moisés passava tempo com o Senhor, ele entrava na tenda para falar com o Senhor face a face, assim como se fala com um amigo. E Daniel, qual era o segredo de Moisés? Por que Moisés passava tanto tempo com Deus? Isso é uma coisa que eu tenho refletido muito nos últimos tempos. Nós não buscamos a Deus de verdade. Nós só estamos interessados naquilo que Deus pode fazer por nós e não o contrário. Nós não estamos interessados naquilo que Deus verdadeiramente é. Você tem que buscar o secreto, você tem que buscar a Deus única e simplesmente por aquilo que Ele é. Ele é o seu Pai, você precisa estar na presença de Deus. Você precisa buscar a presença de Deus todos os dias. Você precisa estar diante de Deus todo o tempo, porque Ele é o Criador, Ele é o único digno de glória, de louvor. E Moisés dedicava esse lugar, se preparava esse lugar para estar na presença do Senhor. E olha só o que acontece. Lá no verso 13, diz o seguinte: agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. Olha o que Moisés está pedindo para Deus: Senhor, me mostra quais são os teus caminhos para que eu possa te conhecer e ajustar o meu comportamento de maneira que eu encontre graça diante de ti. Moisés não está falando para ele: Senhor, me revela quem o Senhor é para eu poder ter prosperidade. Senhor, me revela quem o Senhor é para que eu possa conquistar liderança. Moisés está dizendo: me apresenta quem o Senhor é. Me ensina os teus caminhos para que eu possa achar graça diante de ti. Moisés queria saber o que Deus desejava dele para estar mais próximo de Deus. Esse é o segredo verdadeiro do Evangelho, esse é o segredo verdadeiro da busca por Deus. Você não deve buscar a Deus pela divindade dele, você deve buscar a Deus porque Ele é o teu Pai. Ele pagou um alto preço pela tua vida. E Moisés ainda continua, lá no verso 14, respondeu-lhe o Senhor: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Sabe o que Moisés está dizendo? Senhor, se o Senhor não for comigo a qualquer outro lugar, eu não irei. Não me faça ir em nenhum lugar aonde a tua presença não vai, porque eu dependo da tua presença. Se não for a tua presença, eu não quero. E é isso que você precisa incorporar para a tua vida. Se a presença de Deus não estiver naquilo que você está fazendo, não faz sentido você continuar fazendo. E eu estou falando isso sobre os teus comportamentos. Se os teus comportamentos não atraem a presença de Deus, você não deve continuar com eles. Daniel, mas eu quero continuar fazendo isso, continuar fazendo aquilo, a presença de Deus vai estar nisso? Você faria o que você está fazendo na frente de Deus? Você vai continuar mentindo, sabendo que a presença de Deus não está aí? Você precisa compreender que a presença de Deus, ela é santa. E para você estar na presença de Deus, você precisa se alinhar, conhecer os caminhos dele, se alinhar com aquilo que ele pede. E você tem que fazer isso porque Moisés ainda não tinha tido nenhum sacrifício pela vida dele, mas você já tem. Jesus morreu em uma cruz por você. Ele pagou o preço da tua vida por um erro que era seu. E como você pode não querer conhecê-lo cada vez mais? Como você pode não se apaixonar pela presença de Deus? O grande problema dessa geração é que eles estão usando Deus como se fosse um caixa eletrônico. Vocês estão usando Deus como se fosse simplesmente uma caixinha de promessas. Deus não é uma caixinha de promessas onde você chega, tira uma promessa e fala: a partir do ano que vem eu vou estar bem, a partir do ano que vem eu vou estar isso, vou estar aquilo. Deus não é fada madrinha para ficar cumprindo os teus desejos. Ele é o Criador, digno de toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. E você precisa despertar para essa mensagem. Você precisa despertar para isso, para enxergar quem é verdadeiramente Deus. A tal ponto de fazer a oração que Moisés fez: Senhor, se a tua presença não for, não peça que eu vá, porque eu não suporto ficar longe da tua presença. Essa tem que ser a tua oração todos os dias. Se afasta daquilo que te afasta de Deus e busque a presença dele, não porque ele pode te dar, mas porque ele é teu amigo, porque ele é teu pai, porque você quer um relacionamento profundo com ele.
A Bíblia nos diz, acabamos de ler aqui no texto, que Deus falava com Moisés face a face, como qualquer um fala com o seu amigo. Deus quer ser o teu amigo, mas para isso você precisa buscar a presença dele incessantemente, buscar a face dele pela amizade. Ou por um acaso você tem um amigo em que todos os dias que você chega diante dele você pede alguma coisa. Todos os profetas bíblicos, sem faltar nenhum, todos eles pregavam a mesma coisa: arrependimento, relacionamento com Deus. Arrependam-se para que Deus possa estar perto de vocês, arrependam-se para que Deus possa vir ter um relacionamento com vocês. E entenda, evangelho sem transformação é apenas entretenimento. Não faz o menor sentido você receber uma palavra que não gera em você uma transformação. A Bíblia vai nos dizer que Deus disse: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu então os ouvirei e então os perdoarei e sararei a sua terra. E o relacionamento vai voltar. Você precisa entender que a Bíblia toda fala sobre arrependimento, porque o preço pago pela tua vida foi um preço muito alto. E deixa eu te falar uma coisa aqui, eu canso de ver pessoas que chegam para mim e dizem: ah, Daniel, eu não vou para a igreja porque a igreja não tem a música que eu gosto, ah, porque a igreja não tem a luz que eu gosto, ah, porque a igreja não tem o ministério que eu gosto. Escuta uma coisa, se a cruz de Cristo não é o suficiente para você reconhecer a tua pequenez diante de Deus, não existe igreja que vai fazer você reconhecer isso. Não existe igreja que vai fazer você reconhecer isso. Foi a cruz de Cristo que pagou o preço pela tua vida. E é ela que importa. Quero ler um outro texto, livro de Filipenses. Filipenses, capítulo 3, do verso 7 do verso 7 ao verso 8. Filipenses 3, do 7 ao 8. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considera tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como esterco para ganhar a Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Mas o que para mim era lucro, isso considerarei perda por causa de Cristo. Quando você conhece a Jesus, quando você conhece a Cristo de forma verdadeira, tudo o que você tem é considerado lixo, é considerado esterco, porque aquilo que Paulo vivenciou, Paulo era tão próximo de Cristo que mesmo nos momentos de maior aflição da vida dele, ele dizia: não, essa aflição não é tão grande, minhas pequenas aflições. Que amor é esse? Que passando por aflições, ainda assim ele continua fiel, ainda assim ele continua dizendo: tudo que eu tenho não importa, o que importa para mim é Cristo. É esse o relacionamento que você tem que desejar com Jesus. Você tem que desejar abraçá-lo, reconhecer a Jesus profundamente por aquilo que Ele é na sua vida. Aleluia, aleluia. Você precisa acordar de manhã e respirar a sua paixão por Cristo. Provar conhecê-lo cada vez mais, conhecer a Deus de verdade, não por aquilo que Ele pode fazer na tua vida. E entenda que quanto mais você o conhece, mais impossível fica de sair da tua presença. Paulo nos disse: considerei tudo como esterco, depois que conheci a Cristo. Paulo e Silas têm um momento que eles estão na prisão e eles estão cantando de forma tão alta que as portas se abrem, que as correntes se quebram, porque eles estavam louvando a Deus. Entenda, no meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo. No meio de uma tempestade, Jesus estava dormindo. Ele não acordou com um raio, ele não acordou com um trovão, ele não acordou com o balançar do barco, mas quando os discípulos gritaram: Mestre, ele desperta. Porque o clamor do justo desperta a Deus. O teu clamor desperta a Deus. A tua oração desperta a Deus. Mas para isso você precisa conhecê-lo.
A Bíblia nos diz que lá no final muitos vão dizer Senhor, Senhor, e Ele vai dizer aparta-te de mim porque eu não os conheci. Por isso o momento de você conhecer a Cristo é hoje, é agora. Agora é o momento de você conhecer a Cristo verdadeiramente. Se derramar por Ele e entrar na presença dEle de modo que ela te constranja de tal maneira que você fala, nunca mais posso sair daqui. Você vê os profetas bíblicos descrevendo o céu, e eles dizem, não existia palavras para que eu pudesse descrever isso. E você vê depois os apóstolos, mesmo em seu sofrimento, Paulo foi apedrejado e foi dado como morto, mas ele se levantou e voltou a fazer o papel de Cristo, porque ele acreditava tão fielmente, ele estava tão apaixonado pela mensagem de Cristo, que ele se levantou naquele momento e certamente ele pensou, não tem como, mesmo ainda que eu morra, esse povo precisa conhecer a Cristo. E às vezes por uma dificuldade tão pequena, você desiste da tua família, você desiste de pregar o evangelho para os teus pais, você desiste de pregar o evangelho para a tua esposa, você desiste de tudo. Mas que você possa ser todos os dias como Moisés e declarar para Deus, Senhor, se o Senhor não for comigo, então eu não quero ir. E lá no livro de Marcos, no capítulo 15, vai dizer o seguinte, Marcos capítulo 15, verso 23, deram-lhe de beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então o crucificaram e repartiram entre si as vestes dele, lançando-lhe sorte para ver o que levaria cada um. Era a hora terceira quando o crucificaram e por cima estava em epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça, dizendo, tu que destróis o santuário, em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas, escarnecendo entre si, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Desça agora da cruz o Cristo, o Rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Olha que isso foi o preço pago por você, ele não precisava passar por isso, mas foi pela tua vida que ele pagou esse preço. Foi pela tua vida. Existe uma história que ela diz que existia um menino que ele estava numa faculdade e durante 1 ano ele trabalhava para pagar a faculdade dele e que durante 1 ano ele se afastou da faculdade dele e começou a pagar a faculdade para a menina que ele gostava. E os dois não se davam bem, os dois nem mesmo se falavam. E depois desse 1 ano trabalhando e pagando todas as despesas da menina na faculdade, porque ela não conseguiria pagar, ele então volta depois desse 1 ano e ele vai falar com essa menina e ela humilha ele em público. E o diretor da escola viu isso acontecendo e chamou ela. E quando ele chamou ela, ele disse o seguinte, sabe, esse menino que você humilhou, ele pagou toda a tua faculdade no último ano. E ela então, com os olhos cheios de lágrimas, o coração arrependido, ela corre até ele, dá um abraço nele, agradece. E eles, tempo depois, acabam se casando. E os colegas perguntavam, mas por que você resolveu dar uma chance para ele depois ele ter feito... antes, por que você não deu uma chance para ele antes daquilo que ele fez? E ela disse, porque ele provou o amor dele por mim. E como posso eu não amá-lo, sendo que ele me amou tanto? Se isso acontece entre seres humanos, por que você tem dificuldade de fazer isso com Deus? Como pode você não amar a Deus que te amou tanto a ponto de se entregar em uma cruz, a ponto de sofrer no teu lugar? Chegou a hora de nós pararmos de ficar no raso e começarmos a buscar a face de Deus, não pelo que Ele pode nos dar. Esquece a teologia da prosperidade, esquece a teologia de que tudo vai ficar bem. Paulo e Silas passaram por cadeias, foram apedrejados. Estevão foi morto apedrejado, mas não negou ao Senhor por amor a Ele. Assim também nós devemos ser. Devemos amar a Deus de uma forma tão genuína que o nosso amor por Ele não está atrelado àquilo que Ele pode nos dar. Escuta, o teu amor por Deus tem que ser tão sincero, a ponto de que ainda que você não tenha nada, você continue louvando a Deus. Porque você não depende daquilo que você recebe dele. Você o ama porque ele te amou primeiro. E que essa possa ser a nossa oração todos os dias. Lá no Salmos, capítulo 34, Davi diz o seguinte: bendirei o Senhor em todo o tempo,
e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado o homem que nele se refugia. Aleluia, aleluia. Provai e vede como o Senhor é bom. Por isso eu quero te instigar nessa palavra de hoje. Busque a Deus por aquilo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer na tua vida. Essas teologias que estão sendo pregadas por aí, elas muitas das vezes têm sido um empecilho para você encontrar Deus de verdade. Porque se você basear o seu amor a Deus somente nas promessas que Ele fez a você, se elas não se cumprirem no tempo certo, você vai se decepcionar com Deus. O povo de Israel não viu a promessa se cumprir no tempo que eles queriam e ficaram completamente aborrecidos com Deus. Por isso eu quero te falar nessa tarde, de forma muito objetiva e direta. Não ame a Deus por aquilo que Ele pode fazer por você. Ame a Deus porque Ele te amou primeiro e se entregou para você. A maior prova de amor que Deus poderia dar para você, a maior prova de cuidado que Deus poderia dar para você, Ele já deu, que foi entregar seu único filho na cruz, pela tua vida e para pagar os teus erros. Oh, aleluia, aleluia, que cada dia mais você possa crescer em graça, sabedoria, prosperidade e que cada dia mais você renove dentro de você a sede de conhecer a Deus na sua intimidade, a sede de conhecer a Deus face a face. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos porque somente Tu és santo, somente o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu venho lhe pedir que neste momento o Senhor abençoe a pessoa que está ouvindo essa mensagem, que o Senhor possa, Pai, todos os dias de manhã, de tarde, de noite, visitar ela e que dentro dela cresça cada vez mais a sede e a fome de conhecer mais a Tua palavra, de conhecer mais os Teus planos, de conhecer quem o Senhor verdadeiramente é. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Teu fogo volte a queimar dentro dessa pessoa. Eu oro para que a mente dela seja renovada pelo amor ao Teu Evangelho. Eu oro, Senhor, para que ela seja transformada e corrigida pelas Tuas mãos, para que ela possa estar de acordo com a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus eu oro e já te agradeço, Pai, porque eu tenho a certeza de que o Senhor cuida de cada um dos Teus filhos. Ensina-nos, Pai, a conhecer-te cada vez mais. Isso é que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus possa abençoar cada vez mais a tua vida, que na semana que vem a gente possa se encontrar de novo para mais uma mensagem e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Até semana que vem.